Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje nós teremos a primeira aula da disciplina Recursos Hídricos, mas antes nós temos uma proposta para aqueles alunos que estão começando no semestre. Nós vamos falar um pouquinho do tutorial e também vamos nos dirigir aos alunos que estão fazendo o segundo semestre com alguns esclarecimentos a respeito do cronograma, por exemplo, que restaram muitas dúvidas da semana passada da mesa redonda, que aos poucos eu estou respondendo, alunos, tutores que me mandam questionamentos, né? Então, à medida que eu vou recebendo essas mensagens, eu vou transmitindo as respostas para vocês. Então, a nossa dinâmica da aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre esse tutorial, e depois o professor Tiago vai entrar então com a primeira aula da disciplina dele. Eu sou a professora Luciana Trigueiro, sou coordenadora do curso de Gestão Ambiental, para quem não me conhece. Vamos lá então no quadro, reforçar então o que eu falei agora. Falamos que nós vamos ver o tutorial e vamos entrar um pouquinho para reforçar o funcionamento dos cursos oferecidos na nossa modalidade. O Sistema de Ensino Presencial Conectado da Unopar é um sistema bimodal, lembra que nós conversamos na mesa redonda semana passada? E conta com atividades síncronas e assíncronas, atividades presenciais e atividades realizadas no ambiente virtual de vocês. Então, nós temos atividades presenciais que são compostas pela teleaula, pela aula-atividade e também pelas avaliações presenciais, pelas provas presenciais. Nós temos ainda as web-aulas, as avaliações virtuais que ficam disponíveis lá para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, produções textuais, tanto a individual quanto em grupo, o fórum da disciplina, né, em que é necessário, então, é um espaço que é necessária a participação de todos, para debater sobre questões relevantes, questões do dia a dia, atuais, né, e que são trabalhadas pelo professor, pelos tutores eletrônicos também. E temos ainda, nesse sistema de ensino presencial conectado, uma outra ferramenta super importante, que é a biblioteca digital. A biblioteca digital, ela vai dar suporte com informações complementares, com dicas, com outras bibliografias relevantes e relacionadas a cada disciplina do sistema. Vejam aí, então, que a gente começa falando um pouquinho sobre o mural do aluno. No mural do aluno, né, ficou um pouquinho aí cortado para vocês, nós temos vários ambientes que vão permitir que o aluno acesse, né, alguns documentos importantes. Vocês vão ver aí, depois vocês, por favor, acompanhem no material de vocês, que no mural do aluno nós temos um ícone para a geração de senha, né? Nós temos o ícone para a biblioteca digital, nós temos o guia de percurso, o cronograma dos cronogramas, né, o calendário acadêmico, na verdade, o manual acadêmico e também outras informações. Então, aqui no mural do aluno, nós temos aquelas leituras que são relevantes para o aluno. Então, você, aluno que está iniciando no curso agora, e até você, aluno que já começou em 2013-1, faça uso dessa leitura. No manual acadêmico nós temos informações importantes, né, que vocês podem acessar sobre o sistema acadêmico, informações a respeito de resoluções, como nós vamos ver aí. Vamos passar para o próximo slide. Então, no manual acadêmico, que é aquela leitura que eu considero obrigatória para os alunos, nós temos sistema acadêmico, procedimentos acadêmicos, né, questões relacionadas, né, ao bom andamento do semestre, que o aluno precisa ter essas informações complementares aí para que ele siga conhecendo como é que funciona o sistema dessa modalidade. Atos legais da criação, autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento. Tá ok? Vejam aí que nós temos ainda
além do que nós falamos ali no mural do aluno, que são essas informações gerais, que o aluno pode a todo momento acessar, junto do manual acadêmico, nós temos também o guia de percurso. O guia de percurso da matriz 2013-1, ele está sendo atualizado e vai ser disponibilizado para vocês, tá ok? Então ainda vocês têm, como eu consultei hoje lá, já foi mandado para o setor, já temos essas atualizações e elas vão ser só inseridas naquele site. Então entrem no guia de percurso que vocês vão ter uma geral do funcionamento do curso, do objetivo do curso, perfil da egresso que nós falamos também na nossa mesa redonda. Tá ok? E essas dúvidas ainda que surgirem quando vocês fizerem a leitura desse material, podem entrar em contato comigo ou seus tutores eletrônicos. Um ponto importante para aquele aluno que está ingressando agora é a geração da senha do aluno. Então essa senha que vai possibilitar que você faça uso do seu ambiente virtual de aprendizagem. O ambiente virtual de aprendizagem, como nós vamos ver daqui a pouquinho no quadro, ele traz todo um conjunto de atividades que devem ser realizadas durante aquela disciplina, tá ok? Então, dentro desse ambiente virtual de aprendizagem, olhem lá comigo. Vocês podem, primeiramente, fazer a edição do perfil. Por que é importante reeditar esse perfil? Para que que você possa interagir com outros alunos, com seus tutores eletrônicos, que a gente possa saber quem é esse aluno que está fazendo uso, que cursa o curso de gestão ambiental e que faz uso desse ambiente virtual de aprendizagem. Então, dentro do ambiente colaborar, que está no ambiente virtual de aprendizagem, você vai realizar aquelas atividades que ficam disponíveis e são relativas às disciplinas. Então, vocês têm o fórum das disciplinas, vocês têm todas aquelas informações, avaliações virtuais, as webaulas, todas aquelas informações que são disponibilizadas para que você possa realizar, galgar aí esse caminho pedagógico enquanto você vai realizando a sua disciplina. Então, tudo isso está lá nesse sistema. Um outro ponto que fica dentro do ambiente virtual de aprendizagem também, que é muito importante, olhem lá, é a área acadêmica. A área acadêmica, como nós vamos ver ainda, ela diz respeito mais à questão de disponibilização de boletim, de boleto, solicitação de segunda chamada, como nós vamos ver aí um pouquinho mais para frente, e o iniciando o semestre. O iniciando o semestre são aquelas orientações para que o aluno possa iniciar o semestre com um pouco mais de tranquilidade, e dentro do iniciando o semestre, vocês vão ter o cronograma do curso durante o semestre. No material de vocês, porque esse material foi pensado, foi idealizado para que a gente pudesse deixar um pouco mais claras as informações para aqueles alunos que estão ingressando e também para aqueles alunos que estão no segundo semestre, foi feito esse tutorial e de uma maneira geral nós temos ali, como no material de vocês, o exemplo da pedagogia, tá ok? Do cronograma da pedagogia. Então eu quero mostrar para vocês na câmera de documento e reforçar algumas dúvidas que surgiram enquanto nós fomos falando na mesa redonda da semana passada. Então vamos na câmera de documentos, olhem aí comigo. Eu tenho aqui o cronograma do primeiro semestre, Aqui está a informação das disciplinas que serão cursadas por aquele aluno que está ingressando agora no curso, que está realizando o seu primeiro semestre no curso de gestão ambiental. Então vejam aí que eu tenho a disciplina de educação à distância, recursos hídricos. Olhem aí que a data 6/8, que é hoje, nós temos então a primeira teleaula da disciplina de recursos hídricos, que vai ser ministrada pelo professor Tiago Augusto Domingos, da qual eu estou fazendo parte, estou utilizando aí esses 15 minutinhos que me foram cedidos. Então aqui vejam, primeira teleaula, segunda, terceira, quarta teleaula da disciplina de recursos hídricos. Vocês podem ver aqui, então,
com um pouco mais de clareza, porque nós tivemos vários comentários de que o cronograma ficou pequeno semana passada. Então, nós temos aqui referência à primeira prova da disciplina e à segunda prova da disciplina. Então, vejam que, à medida que a disciplina vai se desenrolando com as atividades web e as atividades presenciais, nós temos a disciplina de Química Ambiental, que tem sua primeira teleaula aqui dia 3/9. Tá ok, pessoal? Então, cada disciplina ela pode ser visualizada aqui verticalmente. Vamos, então, dar uma espiadinha na disciplina, no cronograma do segundo semestre de Gestão Ambiental. Então, aqui no segundo semestre, para aqueles alunos que ingressaram em 2013-1, nós temos o cronograma fazendo referência à disciplina de Recursos Hídricos, Química Ambiental, Poluição e Resíduos Sólidos, Ética Política e Sociedade e o Seminário Interdisciplinar. Vejam aí que tem uma anotação dizendo dispensado em Química Ambiental e Ética Política e Sociedade. Quais são os alunos que se enquadram nessa condição de dispensado da disciplina de Química Ambiental e de Ética Política e Sociedade? Então, aqueles alunos que cursaram 2013-1 e que realizaram e obtiveram aprovação na disciplina de Introdução à Gestão Ambiental, eles foram dispensados da disciplina de Química Ambiental, porque os conteúdos relacionados à Química Ambiental já foram disponibilizados na disciplina de Introdução à Gestão Ambiental. Então, a disciplina de Introdução à Gestão Ambiental, ela se desdobrou em Química Ambiental e em Ciências Ambientais. Então, você, aluno do segundo semestre que foi aprovado na disciplina de Introdução à Gestão Ambiental, vai ser dispensado da disciplina de Química Ambiental e da disciplina de Ciências Ambientais. Então, se porventura lá você enxergar no seu ambiente a disciplina de Ciências Ambientais, por gentileza, entre em contato conosco, porque eu vi que foram dúvidas de alguns alunos e que os alunos, eu reforço mais uma vez, que os alunos que foram aprovados na disciplina de Introdução à Gestão devem ser dispensados dessas disciplinas. Então, vamos ver um detalhe importante aqui. Nós teremos aula da disciplina de Recursos Hídricos 6/8, 13/8, 20/8 e 27/8, e a primeira prova da disciplina vai ser dia 10/9. Então, vejam que na relação das atividades de Química Ambiental, né, que estão disponíveis lá para o aluno do primeiro semestre, que ainda não cursou essa disciplina, tem teleaula no dia 10/9. No caso do aluno que foi dispensado de Química Ambiental, ele não tem aula no dia 10/9, mas ele precisa comparecer ao polo para realizar a sua prova de primeira chamada relativa à disciplina de Recursos Hídricos, tá ok? Então, prestem atenção nessa data aqui, vocês, alunos do segundo semestre de 2013-1. Ok? À medida que as disciplinas forem acontecendo, que vocês forem cursar a disciplina de Poluição e Resíduos Sólidos, da mesma maneira vai acontecer aqui. Então, nós vamos ter, né, as teleaulas. Aqui a gente pode visualizar que vai ficar disponível uma teleaula no ambiente virtual de vocês. E a primeira prova dessa disciplina vai acontecer dia 29/10. Então, nessa data, o aluno tem que comparecer ao polo para realizar a prova de primeira chamada, tá ok, pessoal? E aí, então, ele vai ficar 2 semanas sem comparecer ao polo para assistir a teleaula, tá? Mas depois vai voltar, então, para assistir as teleaulas do Seminário Interdisciplinar e apresentação dos trabalhos em grupos, tá ok? Então, essas foram algumas dúvidas que ocorreram aí durante, né, a fala da semana passada. Mais uma vez, eu ressalto que vocês que ainda têm dúvidas, encaminhem para mim, encaminhem para a coordenação, que eu vou respondendo as dúvidas para que eu não tome muito tempo da aula do professor Tiago. Vamos voltar lá no quadro. Então, outro item importante do ambiente virtual de aprendizagem do aluno é a agenda do curso.
pela agenda do curso, como vocês podem ver aí no dia 4, né, como está sinalizado aqui, que nós temos o exemplo do curso de administração, né? No dia 4, que o aluno tem aula dessa disciplina, ele pode acessar aqui, nesse dia, como demonstra a seta, e lá então vão estar disponíveis os materiais referente à aula que ocorrer nesse dia. Então, o aluno, através desse ambiente, ele vai lá, curso de administração, realizando o primeiro semestre de fundamentos de administração, e ele tem a opção de agenda. E a agenda do curso vai mostrar, então, aqueles dias em que acontecem as teleaulas e que ficam disponibilizadas também os materiais. Vejam aí a próxima tela. A próxima tela é referente às atividades da disciplina, que vocês vão visualizar lá no AVA de vocês, no ambiente virtual de aprendizagem. Aqui vocês têm a opção de visualizar todas as atividades ativas, as aulas, as avaliações, o fórum, né, da disciplina, os portfólios e todas as avaliações aí, as atividades disponíveis para vocês. Uma outra ferramenta importante do ambiente virtual de aprendizagem é a sala do tutor. A sala do tutor é um canal onde vocês têm uma relação direta com o tutor eletrônico de vocês, e o tutor eletrônico ele pode também postar diversas informações, esclarecer dúvidas, e essa sala do tutor vai promover essa interação entre o tutor eletrônico e os alunos, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro também. Ainda, quando vocês acessam a disciplina do curso, vejam que eu falei, ó, iniciando o semestre, né? Aí eu vou ter um rol de disciplinas e clicando então em cada uma vocês vão poder acessar o conteúdo para aquela disciplina. Já a próxima tela diz respeito ao sistema de mensagens. O aluno pode acessar o sistema de mensagem dele por esse caminho ou por esse caminho aqui sinalizado. Então, sempre que tiver essa indicação, significa que ele tem uma mensagem nova. Então, a coordenação do curso, os tutores eletrônicos, utilizam esse canal para se comunicar com o aluno, que é também uma ferramenta super importante. Então, sempre que vocês entram lá, vocês têm uma dúvida para o tutor eletrônico, vá lá no seu sistema de mensagens e comunique-se com o tutor e também com o coordenador sempre que acharem necessário, tá ok? Mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês é a área acadêmica. Lembra que eu falei um pouco mais lá atrás que o ambiente virtual de aprendizagem, ele tinha essa área acadêmica que permitia que o aluno, não diz respeito diretamente àquelas atividades que precisam ser realizadas no curso, mas tem também ferramentas importantes quanto ao desenvolvimento, do aluno durante o curso. Então, o aluno tem acesso ao boletim. O que permite o boletim? Permite que o aluno acompanhe os lançamentos que foram realizados, que acompanhe a frequência. Então, lá dentro do boletim, vocês vão poder acessar essas informações. Boleto, aqui tem o ícone para o colaborar, gabaritos, das avaliações presenciais que forem realizadas, mensagens, questionários de avaliação, quando assim tiver, e solicitação de segunda chamada, que é uma coisa que eu gostaria de ressaltar. Então, o aluno aqui no seu ambiente, ele vai ter um link, um ícone, para que ele faça a solicitação de segunda chamada, sempre 48 horas após a realização da prova presencial. Então, não deixem, alunos, de fazer essa solicitação de segunda chamada sempre que não puderem realizar a primeira chamada. Tá ok? E outra coisa que eu gostaria de falar para vocês e que está lá no tutorial que foi disponibilizado, diz respeito também às questões das avaliações virtuais. Dentro das avaliações virtuais, foi disponibilizado lá também no ambiente de vocês, o tutorial completo
desse resumo que nós estamos apresentando aqui. Então, lá fica claro que o aluno precisa realizar, ao realizar a avaliação virtual, ele vai respondendo as questões, passando para as demais e tem que confirmar essa avaliação quando ele finaliza essa avaliação. Então, houveram muitas dúvidas em relação a isso. Ah, mas eu fiz a minha avaliação, por que agora não aparece que ela está realizada? O aluno acessou a avaliação, mas ela só é dada como concluída quando ele confirma. E quando ele confirma, aparece um número de protocolo. E esse número de protocolo é importante que vocês anotem, para que se por acaso houver algum problema na área do sistema, vocês têm esse protocolo para falar, olha, eu concluí, está aqui o protocolo, verifica aí o que aconteceu. Tá ok? Então isso é uma importante ferramenta também. E o último slide que nós temos é da biblioteca digital. A biblioteca digital, ela pode ser acessada desde que o aluno, gerou a sua senha. Então, com o seu login e com a sua senha, você pode acessar a biblioteca digital e fazer consulta a respeito daqueles materiais disponibilizados e materiais afins que têm relação com as disciplinas que estão sendo cursadas. Tá ok? Então, essa é uma informação para aquele aluno que está chegando e que ainda não teve contato direto com o ambiente virtual de aprendizagem, mas é importante também para você, aluno do segundo período, que está cursando o segundo semestre e que começou o curso em 2013-1, porque a gente sabe que ainda persistem algumas dúvidas, porque a gente recebe essas dúvidas e os tutores eletrônicos também. Então, se surgir dúvidas, por exemplo, que disciplinas que eu vou cursar, Então, enquanto vocês podem acessar lá o guia de percurso, mas vocês querem saber lá o que eu preciso cursar, o que eu já cursei, tem um outro ponto importante. Olhem aqui na câmera de documentos comigo. Vejam aí. Na câmera de documentos, vamos lá. Isso. Aqui, ó, como eu falei para vocês, foi um tutorial, é um tutorial que está sendo usado como exemplo para todos os cursos, para que a gente possa fazer essa atividade de interação entre os cursos. O extrato de disciplinas, Então, lá no menu do ambiente virtual de aprendizagem de vocês vão na opção boletim. Aí nós temos ou o boletim ou o extrato de disciplinas. Ao acessar esse extrato de disciplinas, vocês terão aí um rol de disciplinas aqui, como eu já falei, utilizando o curso de administração como exemplo, que vocês estão cursando. Deixa eu achar o zoom aqui. Ó. Então, no primeiro semestre de administração, eu tenho aqui fundamentos introdutórios de administração. Então, vejam que aqui está relacionado a carga horária, o ano, semestre e o resultado. Então, tem aluno que está cursando esse primeiro semestre e tem um rol de disciplinas que ele falta cursar para completar, então, a sua carga horária no curso de administração. Dessa forma, também acontece com os alunos de gestão ambiental. Então, é importante que vocês visualizem, sempre que quiserem informações a respeito de disciplinas que foram cursadas e que precisam ainda, e que ainda irão cursar. Então, o extrato de disciplinas é uma importante ferramenta para vocês também, de elucidação a respeito do seu caminho, pelo curso. Então, pessoal, nós fizemos essa rápida abordagem do tutorial, mas o tutorial completo está disponível na área acadêmica, no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Então, vamos ter uma atividade depois da nossa aula, para que a gente possa trocar essas informações e refinar essas dúvidas que forem surgindo. Então, agora eu vou fazer uma paradinha para que o professor Tiago se coloque aqui e dê início à tão esperada aula de recursos hídricos, tá ok? Um abraço a todos, continuem se comunicando comigo, porque eu preciso dessa interação com vocês para que a gente vá afinando aí, que a gente realize o curso da melhor maneira, para todos, tá ok? Um abraço e até mais.
Boa noite, caros alunos, caras alunas. Vocês estavam aí na companhia da professora Luciane, que estava passando as informações importantíssimas a respeito do início do semestre. E eu tenho o prazer agora de iniciar nosso semestre letivo de 2013-2. Se vocês não foram, não acompanharam a mesa redonda, vocês não me viram ainda, estão me vendo pela primeira vez, então me apresento a vocês. Eu sou o professor Tiago Augusto Domingos, sou mestre e também sou geógrafo e mestre em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento, e nós damos início ao nosso curso agora de recursos hídricos, falando nessa teleaula sobre o ciclo da água e as bacias hidrográficas. Em primeiro lugar, eu acho que é pertinente a gente enfatizar o seguinte, a gente vai tentar focar em todas as nossas 4 teleaulas em pensar a água, como que a gente vai fazer para pensar a água para poder agir com sabedoria nas coisas que são pertinentes à água. Por que a gente vai precisar fazer isso? Porque existe uma vasta gama de possibilidades de trabalho de gestão ambiental no que se refere à água. E a gente tem que saber como pensar essa água e como agir. Na nossa primeira aula, então, hoje a gente vai tratar mais dos aspectos físicos naturais que envolvem a questão da água. A gente vai trabalhar, então, o ciclo da água e também vamos trabalhar as bacias hidrográficas. Vocês precisam, ao final dessa teleaula, simplesmente ter compreendido como é que se dá o processo do ciclo hidrológico e o que é e qual a importância de nós termos a bacia hidrográfica enquanto uma unidade territorial de planejamento e de gestão dos recursos hídricos. Eu gosto de, no começo da aula, apresentar alguma bibliografia para vocês, porque eu parto do princípio que vocês estão fazendo um curso superior. Vocês estão fazendo um curso superior por opção de vocês mesmos. Vocês quiseram fazer um curso superior. Se vocês estão em busca de fazer uma faculdade, eu tenho certeza absoluta que são pessoas que gostam de ler, porque se você não gostasse de ler, você não estava investindo tempo e dinheiro em aprender, Então, já que você gosta de aprender, gosta de ler, eu sempre vou trazer alguns livros que acompanham o desenvolvimento das aulas. Logicamente que nossas teleaulas, elas são feitas com embasamento teórico, tá bem? Então, vão lá na Câmara de Documentos dar uma olhada em quem foi que auxiliou no desenvolvimento dessa aula. Um livro aqui interessante é esse do Aldo Rebouças, chamado Uso Inteligente da Água, tá? Lançado aqui pela editora Escrituras. Você tem uma grande quantidade de crônicas e artigos rápidos a respeito da água. Então, para quem nunca leu nada sobre a água, esse aqui às vezes pode ser um bom princípio, tá? Como nós vamos trabalhar bacia hidrográfica e eu sou geógrafo, vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, tá bem? Trago a vocês um livro de geomorfologia do Antônio Cristofoletti, talvez seja o mais importante autor de geomorfologia que já pisou em terras tupiniquins. Tá bem? Cristofoletti é uma pessoa renomada e principalmente no que diz respeito a, olha aqui, geomorfologia fluvial, também do Cristofoletti. Ele tem bastante material que pode auxiliar, mas eu aconselho a vocês procurarem estudar geomorfologia fluvial se vocês realmente têm interesse em compreender a base física de estruturação dos recursos hídricos, tá bem? A bacia hidrográfica do ponto de vista físico, tá? Já que a gente está falando de físico, tem um outro que eu gosto bastante que se chama Decifrando a Terra, organizado pelo Wilson Teixeira, lançado pela Companhia Editora Nacional. E o Decifrando a Terra, ele é um livro de introdução às geociências, tá bem? E ele tem alguns capítulos que tratam da questão da água enquanto recurso e da água também como agente responsável pela modelação do relevo. E por fim, este aqui que vai acompanhar-nos todas as aulas, em todas as aulas eu vou trazer esse livro para falar para vocês, que é o Águas Doces no Brasil, Capital Ecológico, Uso e Conservação, organizado por... Deixa eles aparecerem aí. O Aldo Rebouças, o mesmo daquele primeiro livro, o Benedito Braga e o José Tundizi, tá certo? Por que eu vou sempre trazer esse livro? Porque talvez seja a publicação em português mais interessante que a gente tem atualmente no mercado para tratar da água. Os capítulos são divididos em temas, escritos por autores diferentes, aí versas sobre navegação, sobre produção de eletricidade, água enquanto recurso, poluição. Tem diversos assuntos que são trabalhados no livro e eu acho que é um livro muito pertinente para vocês que têm a intenção de se aprofundar no assunto, tá bem? Rapidinho, por que a gente vai estudar água? Eu sei que todo mundo aí já sabe por que a gente estuda água, Mas a gente vai
a gente vai fazer o seguinte, a gente vai elencar alguns motivos para a gente estudar a água, de como a água ela envolve a nossa vida. Abastecimento, precisamos de água para beber, na verdade, para cozer os alimentos, precisamos de água para tomar banho. O que mais? Irrigação, precisamos de água para a produção dos nossos alimentos. A indústria. Parte das indústrias utilizam a água enquanto insumo produtivo, né? O que é a água para a indústria de refrigerantes, por exemplo? E alguns têm um uso indireto da água também, tá ok? O que mais que a gente tem para falar? Produção de energia. A gente vive num país onde a matriz energética é a hidroeletricidade. Então, se nós não tivermos as águas correntes dos rios, a gente não vai ter a produção de energia. Transporte. Principalmente nossos colegas do norte devem saber mais do que a gente aqui do sul a importância dos rios para transportes, né? Tenho certeza que nós temos alunos que tenham pegado barco para conseguir assistir aula até o polo, tá? E além do transporte de pessoas, a gente pode destacar também o transporte de mercadorias. É muito mais barato transportar através de hidrovias do que ferrovias ou principalmente rodovias, tá bem? O que mais? Diluição e afastamento dos despejos, isso é fundamental. Tem uma invenção que o ser humano fez, que às vezes ela fica meio renegada porque ela fica trancada no banheiro, tá? Mas o vaso sanitário, tá? E o sistema que a gente tem hoje de diluição e afastamento dos despejos foi essencial para a constituição das cidades como a gente conhece. Tá ok? Ninguém gosta de fazer suas necessidades e conviver com ela há muito tempo, né? Então se dá descarga, ela vai embora rapidinho. Essa é uma das outras funções da água. O que mais a gente tem para falar? Dessedentação dos animais, né? Nossos animais precisam beber água e quando a gente fala principalmente da produção de carne bovina, a quantidade de água que a gente precisa para fazer um bife é enorme, tá? O que mais que a gente tem? Construção de paisagens artificiais. Falo a vocês de uma cidade, né, que a gente tem 4 lagos em um único curso hídrico e nós temos mais outros 2 lagos espalhados pela cidade, tudo para fazer o quê? Compor a paisagem, né? Dar uma harmonia paisagística à cidade de Londrina, mas a gente pode destacar, por exemplo, né, o Lago Paranoá em Brasília, que além de ter a função estética, ele também tem a função de umidificação do ar daquela cidade, que é extremamente seco no inverno. E por fim, para fecharmos nosso breve porquê de estudar a água, os rituais. Água é considerado um elemento de purificação em grande parte das religiões, tá bem? Então nós temos, essas são apenas, né, algumas dos porquês a gente deve estudar a água, tá bem? Então já que a gente está falando de bastante água, a gente tem que entender o seguinte, a própria história dependeu da água para ser formulada. As primeiras cidades, né, se você estudou história, você lembra que as primeiras cidades elas vão se instalar onde? Nas margens do rio Tigre, do Eufrates, do Ganges, do Indo, do Amarelo, tá bem? Onde vão ser constituídas aquilo que foi chamado de cidades hidráulicas. Tamanha era a importância do rio no desenvolvimento dessas cidades, tá bem? E a água, né? A gente já falou que ela é um agente modelador do relevo, enquanto eu mostrava a bibliografia. Ela simplesmente é o maior agente modelador do relevo e a única substância que a gente encontra naturalmente no planeta Terra nos 3 estados da matéria. A gente encontra água em estado sólido, líquido e gasoso no planeta Terra, tá bem? E é o único planeta que a gente sabe que isso acontece. Quiçá a gente descobre algum outro planeta que tenha água, né, nos 3 estados da matéria e por aí vai. Água é tão importante, mas tão importante que a filosofia grega se inicia com uma frase, tudo é água. Essa frase foi de Tales de Mileto, conhecido como o pai da filosofia grega, tá bem? Então, várias justificativas para a gente aprender sobre água, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá para o quadro da primeira vez, realizar uma distinção pertinente. O que é água e o que é recurso hídrico. Água se refere ao elemento natural desvinculado de qualquer uso ou de qualquer utilização. Já o nosso querido recurso hídrico, que é onde a gente vai trabalhar com mais ênfase, é a água considerada como um bem econômico, passível de utilização com essa finalidade. Chegamos à fácil conclusão que dos 71%, né, da cobertura do planeta Terra que é coberta por água, tá bem? A gente não tem que toda essa água ela é recurso hídrico. Nós temos que todo recurso hídrico é água, mas nem toda água é recurso hídrico. Para ser considerado recurso hídrico, ela precisa ter o quê? Ser considerada como um bem econômico. Aí tanto faz se ela vai ser utilizada na agricultura, se ela vai ser utilizada na indústria, vai ser utilizada, né, para harmonização paisagística, para venda de lotes em um determinado condomínio que tem esse lago, tá bem? Pouco importa, mas a gente tem que saber diferenciar água de recurso hídrico, tá bem? Vamos lá voltar a falar de água no quadro. O que temos aí?
Água é um componente essencial da hidrosfera, que é indispensável à vida. Isso aqui é tão importante, mas tão importante, que a procura de vida em outros planetas dá-se a partir do quê? Da procura por água. Também procura-se água para procurar vida nos outros planetas. Água necessária em todos os aspectos da vida. E isso aqui vocês vão agora anotar com muito carinho que 80% das moléstias e mais de 1/3 dos óbitos dos países em desenvolvimento, tal qual o Brasil, são causados pelo consumo de água contaminada. Por que eu frisei tanto isso? Porque nós temos um triste caso no Brasil recente, que é o quê? Os casos de diarreia do Alagoas, tá bem? Não sei se vocês estão aí se importando com as notícias que acontecem no nosso Brasil Baronil, mas no caso de Alagoas a gente já teve mais de 80 mil casos de diarreia desde o começo do ano, resultando em 50 mortes, tá? Eu não sei se esse número aumentou, mas até a última vez que eu vi nós tínhamos o número de 50 mortes causadas. Se tiver alguém de Alagoas aí assistindo, pode mandar pra gente, tá ok? Que a gente vai atualizando aqui. Isso é extremamente importante, tá? 80% das moléstias dos países em desenvolvimento são causadas pela água. Então a gente tem o seguinte, no mundo inteiro, 10 milhões de pessoas morrem em decorrência de doenças intestinais transmitidas pela água. Então isso justifica a importância da gente saber fazer o quê? Pensar a água. Tá? Vão lá para o quadro próximo que vou discutir isso com vocês e vocês vão conseguir entender melhor onde eu quero chegar. Este gráfico, ele está demonstrando, são 4 gráficos na verdade, e eles demonstram o seguinte. Primeiro gráfico, qual é a totalidade de água salgada e qual que é a totalidade de água doce? Água salgada, 97,5%, enquanto nós temos que de água doce, 2,5%. Nós vamos pegar esses 2,5% aqui de água doce e transformarmos em 100%. Nós teremos o seguinte, 68,7% está em glaciares, né? São águas congeladas, 0,8% estão em permafrost. Permafrost são solos constantemente congelados. Nós temos que 30% dessa água está contida em aquífero e 0,4% é a água da superfície e da atmosfera. Aonde que a gente quer chegar desse ponto aqui? Destacar, né, este pedaço aqui que fala da água da superfície na atmosfera, que é 0,4% de toda a água doce do planeta Terra. Vamos transformar isso em 100%? Transformamos isso em 100%. Temos o seguinte, 67% em lagos, 0,8% em seres vivos, 12,2% em umidade do solo, 9,5% atmosfera, rio, pasmem, 1,6% e zona úmida, 8,5%. Pausa para a gente discutir a respeito disso. Ó, que temos? Temos o seguinte, se você for pegar toda a água doce, superficial, né, disponível, de fácil captação, não seria exagero da gente falar que a água toda do planeta é um balde e existe uma gota dentro desse balde que se refere à água doce, superficial, de fácil captação. Podemos utilizar isso para justificarmos a escassez de águas no mundo? Algumas pessoas teimam que sim, que fala que por causa da proporção de água doce e salgada, a gente está sofrendo um problema, um colapso, né, uma iminente hecatombe em relação à água. Calma lá. Gente, a quantidade de água em volume disponível, fora as áreas que já sofrem naturalmente com escassez de água, é mais do que suficiente para o desenvolvimento das populações. O problema muito sério reside no seguinte sentido, essa água ela está retornando para o ciclo hidrológico com pouquíssima qualidade, tá bem? Então nós não temos que pensar que, é porque tem pouca água a gente está perdido no mundo. Não, não é bem isso, tá? A gente tem que saber que a gente tem uma quantidade X disponível de água que é suficiente para que a gente possa realizar nossas atividades, nossas tarefas e nossos luxos também, tá ok? Só que a gente tem que saber que essa água ela tem que estar em condições e a gente tem que devolver ela em condições para o meio. Então é muito mais pensar na inteligência da água, tá ok? Do que pensar que a água simplesmente está acabando porque existe uma gota dentro do balde d'água. Esquece um pouco essa história, vamos pensar de uma forma um pouquinho mais elaborada de pensar. Temos X de água e é isso que a gente vai conseguir fazer nossas atividades. Beleza? Vamos voltar para o quadro então. Ficou faltando só destacar um ponto aqui deste gráfico, que é este
pequenininho, esverdeado, que está aqui no canto esquerdo de vocês. Tá falando o quê? Que 70% da água até vai para uso agrícola, 20% para uso industrial, 10% para uso doméstico. Novamente, professor, 70% da água utilizada vai para agricultura, 30% vai para a indústria. Então quer dizer que tenho pouca responsabilidade sobre a questão da água. Não, mentira. Você tem muita responsabilidade. Em primeiro lugar, a agricultura e a indústria existem porque você existe, ok? Eles precisam de você, tá? Outra coisa, dentro da sua casa você é responsável, sabe, aquelas coisas de cartilha, de como cuidar da água. Por que a gente não vai trabalhar isso? Porque eu acho que não tem importância? Não, pelo contrário. Existe uma importância enorme, mas eu subentendo que vocês já sabem coisas do tipo fechar a torneira na hora de escovar o dente, tomar banho rápido, lavar o carro, utilizar um balde ao invés de usar mangueira e por aí vai, tá ok? Nós temos nossas responsabilidades sim, e quando a gente fala da agricultura, a agricultura utiliza quase 70% da água. Gente, a água é captada, ela é utilizada para irrigação, tá? Parte dessa água já volta para o ciclo hidrológico via evaporação, outra escoamento superficial, vai direto para o rio, parte infiltra, tá? E a qualidade de uso dessa água continua muito próxima da que foi captada. A não ser que estamos falando de uma área, né, onde foi aplicada uma quantidade enorme de herbicidas, fungicidas ou outros insumos químicos para melhoramento da agricultura, tá ok? Tranquilo, então, nossa importância quanto isso que já discutimos, foi bastante coisa legal e agora a gente vai ver um gráfico mais legal ainda. Vamos lá pro quadro? Por que esse gráfico é mais legal ainda? Porque esse gráfico mostra o Brasil. Olha só que belezinha, a distribuição da água doce superficial no mundo, que era aquela gotinha que a gente falou que existia no balde, tá? Continente africano, 9,48%. Continente asiático, 31,59%. Continente europeu, 6,79%. Oceania, 5,61%. América, que nos interessa, porque nós vivemos na América, 46,53% de toda a água doce superficial do mundo. Dessas, os quais nós, Brasil, tem 13,7%. Vai ser variável, tá? Você vai encontrar que o Brasil tem de 12% a 14% de toda a água doce superficial disponível do planeta Terra, mas o mais importante é saber o seguinte, se nós temos isso tudo de recurso, nós temos que servir de exemplo para os outros países do mundo na gestão inteligente dessa água. Tá ok? Então tá, já que a gente já falou com tudo isso, a gente está falando da quantidade de água que existe no nosso Brasil, a gente está falando da quantidade de água que existe no mundo, tá? Nós temos que pensar o seguinte, gente, como é que a gente vai fazer então a gestão de todo esse recurso hídrico que está disponível no nosso país, tá bem? Nós precisamos fazer o quê? Amarrar toda essa questão que envolve os recursos hídricos com o que, gente? Logicamente, né, com leis que sejam severas, que sejam aplicadas, tá bem? No sentido de fazer o quê? De não levar o nosso país a um estado de escassez de água, tá bem? Para que vocês tenham uma ideia, já que a gente está falando sobre escassez de água, 1,2 bilhões de pessoas não têm acesso à água tratada. A gente está falando que 1,2 bilhões de pessoas, em pleno século XXI, tá ok? Quando a gente discute tanto tecnologias e por aí vai, nós temos o seguinte, 1,2 bilhões de pessoas ainda não têm acesso à água tratada. E é mais assustador quando a gente vê que 1,8 bilhões de pessoas não têm serviços adequados de saneamento, tá ok? Resultado disso é o seguinte, nós temos a seguinte situação, tá? A gente tem que pensar que a questão social, ela reflete diretamente na questão da disponibilidade de água, tá bem? Por que eu estou falando isso? Porque áreas pobres sofrem mais com falta de abastecimento de água do que as áreas mais ricas, tá? Vamos lá para o quadro mais uma vez, já que a gente está falando bastante a respeito de água. Este mapa demonstra a vocês o quê? A quantidade, a disponibilidade de água doce no ano 2000. Quem está azul escuro tem mais água disponível per capita, quem está mais amarelo tem menor, né, disponibilidade per capita. Tem um risco aqui marcando esse meio, aonde está de 0 até 1000, tá ok? E 1000 o quê? Metros cúbicos per capita por ano. Quem está para trás dessa linha aqui está sofrendo com o que a gente chama de estresse hídrico. Ou seja, estresse hídrico é referente ao quê? A quem tem menos de 1000 metros cúbicos de água por ano disponível, tá bem?
Então tá, a gente já conseguiu ver a questão de como a água se distribui, né, nos reservatórios naturais, quando a gente viu aqueles 4 gráficos. A gente viu a importância do Brasil na quantidade de água doce disponível no planeta Terra. E agora a gente vai fazer o seguinte, vai fazer mais uma distinção teórica. Vamos lá para o quadro? A gente vai agora entender o que vem a ser a nossa gestão de recursos hídricos. A gestão de recursos hídricos pode ser definida como conjunto, tá? De ações, não é uma coisa só, é um conjunto de ações destinadas a regular o quê? Uso, controle e proteção dos recursos hídricos em conformidade com a, vou grifar 3 vezes, legislação e normas pertinentes, tá ok? Por que a gente está dando tanta ênfase à questão de legislação e norma pertinente? Pelo seguinte, amiguinho, você está fazendo gestão ambiental, você tem um monte de ideia, você tem um monte de vontade, você tem um monte de achismo, mas você vai ter que encarar uma coisa que pode ser triste. Tudo vai ter que ser baseado na lei, tá ok? Ah, eu quero proteger a Amazônia porque eu acho bonito. Não, você vai proteger a Amazônia porque no artigo 225 da Constituição Federal está falando que ela deve ser preservada. Tá ok? Ah, professor, mas eu quero preservar a água do jeito que eu acho mais bonito. Não, você não vai preservar do jeito que você acha mais bonito. Você vai preservar de acordo com a Lei 9.433 de 97. Beleza? Então a gente vai trabalhar. A próxima aula é praticamente só legislação, tá? Pertinente à água. Por quê? Precisa. Tá? Não é porque eu quero, não é porque eu gosto, é porque precisa. Tá bem? Se fosse pra gente trabalhar o que a gente... Se a gente quisesse as coisas, né? Se tudo fosse como a gente quisesse, provavelmente não teria miséria no mundo, não teria violência, fome, nada disso. Tá? Mas não é. A gente vai ter que trabalhar com o que precisa. Beleza? Já que a gente falou tanto de água, vamos lá ver um gráfico super legal agora de novo. Vamos lá? Olha só, esse gráfico eu gosto bastante dele, que ele mostra gotinhas d'água fazendo o quê? O que que tem essas gotinhas d'água? Elas estão mostrando a quantidade de água, né, que é utilizada em diferentes setores de atividades em diferentes países. Quanto maior a gotinha, maior é o uso. Para vocês ficarem sabendo, aqui é os Estados Unidos, aqui nós estamos falando da Índia, essa gotona, e essa outra gotona a gente está falando de China. Tá ok? Pessoal, parte do topo da gotinha refere-se ao quê? Ao uso doméstico. A parte do meio, uso industrial. Parte de baixo, uso na agricultura. Para vocês saberem quem são os outros países, aqui temos Canadá. Logo abaixo do Canadá nós temos Reino Unido. Nós temos aqui o México e nós temos aqui Rússia. Tá? Quero que vocês percebam uma coisa, que a gotinha, ela sofre variação conforme nós temos diferentes, né, condições sociais nesses países. Países mais pobres têm as gotinhas, tem aí na gotinha, né, mais saliente a parte de baixo, que diz respeito à agricultura. Países mais ricos têm como saliente a parte do meio, que representa o uso industrial, tá bem? Então nós temos essas diferenças de uso da água, que são importantíssimas, tá bem? Vamos falar do ciclo hidrológico, que nos interessa nessa aula. Vamos lá para o quadro mais uma vez? Ciclo hidrológico. Distribuição de água no nosso querido e lindo planeta Terra ocorre na parte superficial da crosta até aproximadamente 10 km abaixo da interface atmosfera-crosta, que constitui aquilo que a gente chama de hidrosfera. Professor, eu aprendi a falar do ciclo hidrológico quando eu estava lá na 4ª série. Você vai retomar? Eu vou. Tá? Ciclo hidrológico parece fácil, mas existe uma ciência chamada hidrologia que se ocupa basicamente de entender o ciclo hidrológico. Tá? Não é assim tão fácil como talvez possa parecer. E nós temos os reservatórios naturais de água, que a gente já falou, né? Oceano, geleira, rio, lago, vapor d'água na atmosfera, água subterrânea e nos seres vivos. O ciclo hidrológico, então, ele tem como importância o quê? Parte de transporte e distribuição da água, né, que é uma das mais importantes características do clima da Terra. Nós temos que o calor do Equador, ele troca, né, com massas de ar, com as áreas de mais altas latitudes, e isso permitindo que a temperatura na Terra seja mais ou menos constante. A gente tem a troca de calor também das correntes marítimas. O que mais que a gente tem para falar? Que é um fenômeno global de circulação fechada. Se a circulação é fechada, não tem começo nem fim, né? Da água entre a superfície terrestre e a atmosfera. E quem que faz ela se mover? O Sol, a gravidade e o movimento de rotação. Tá? Então vamos fazer o seguinte, nós temos agora um vídeo sobre o ciclo hidrológico que vocês vão ter
o prazer de, né, assistir esse vídeo narrado por mim, tá? Então vamos aguardar aí enquanto o vídeo vai ser apresentado, que aí a gente vai discutindo o ciclo hidrológico enquanto a gente vai vendo esse vídeo, tá bem? Nosso vídeo ainda não está pronto, então a gente vai... agora está, olha só que beleza. O que temos aí? Olha só que linda paisagem, né? O sol nasce, tá? E junto com o sol nascendo a gente está vendo o quê? Evaporação. A evaporação também vai fazer com que a água evaporada atinja pontos da superfície no qual ela se condensa, tá? Quando ela se condensa, a gente vai ter a formação de nuvens. Então a gente tem que levar em consideração que nuvens são formadas por água, tá? No estado líquido. E olha só que bonitinho, teve bastante evaporação, agora começou a chover, tá? Então agora vocês observam que a chuva vai ocorrendo neste desenho e vocês já conseguem observar uma diferenciação, tá, do aspecto das águas subterrâneas. Percebam que a água subterrânea ela começou a fazer seu processo de andanças a partir do momento que começou a chuva. Lá na montanha, olha só que beleza, lá na montanha, agora a gente está vendo também infiltração na montanha. Então tá, a água, ela chega na superfície, ela tem dois caminhos a percorrer. Ou ela vai escoar superficialmente, ou ela vai infiltrar. Essa água ela vai tender a infiltrar até quando ela atingir o ponto de saturação do solo, ou seja, uma hora onde não tem mais capacidade de infiltração, então essa água vai fazer o quê? Ela vai escoar superficialmente, tá bem? Nesse processo de escoamento superficial, ela vai conseguir atingir as áreas mais baixas do relevo. Nessas áreas mais baixas do relevo, a gente subentende que provavelmente há a existência de um rio, tá bem? Esse rio que, assim como vocês podem ver no vídeo, é também abastecido pelo quê? Pelas águas subterrâneas, tá? E o nosso vídeo continua chovendo, enquanto o dia vai se acabando, não para de chover, tá? Então nós temos aí, ó, a umidade vindo do oceano, trazendo essa umidade para a terra firme, aonde a gente vai ter isso aí. Olha só que bonitinho, agora ficou a noite, e olha só que legal, no meio da noite começa a trovoar, começa a relampejar. Eu juro para vocês que vai cair um raio aí daqui a pouquinho. Ah, não falei? Caiu mesmo, tá certo? Nós temos então que, olha só que beleza, cai raio. E observe um fluxo de água subterrânea agora começando a sofrer uma alteração. Já que não tem mais aquele abastecimento, tá certo? As águas mais superficiais subterrâneas, ela faz o quê? Olha lá embaixo da montanha. Sumiu. Por que sumiu? Porque aquela água, ela, né, a água do freático, ela acabou caminhando, tá certo? Ela não está mais ali, ela era abastecida pela chuva. Reservatórios subterrâneos mais profundos não têm essa dinâmica que a gente está vendo aí agora, tá? Os reservatórios de água subterrânea mais profundos, eles são o quê? Eles agem como reservatórios de água e às vezes a água demora milhões de anos para conseguir sair daqueles reservatórios mais profundos. Para ficar um pouco mais claro esse negócio de água subterrânea que a gente vai falar semana que vem, tá? No slide de vocês, que vocês receberam, tem a parte de água subterrânea, mas a gente conversando aqui, o processo pedagógico, resolvemos deixar para a semana que vem discutir a respeito das águas subterrâneas, tá? Então acontece que é o seguinte, nós temos o nível freático, tá ok? Que ele está onde está pela pressão atmosférica, nós temos aquífero abaixo dele, e outros aquíferos podem surgir. Onde eu estou aqui agora em Londrina, abaixo do meu pé existe o que a gente chama de freático, logo abaixo existe o que a gente chama de aquífero Serra Geral, e logo abaixo do aquífero, logo abaixo, às vezes é bem distante, tá? Abaixo do Serra Geral nós temos também o aquífero Guarani, tá ok? Falamos de ciclo hidrológico, vamos lá pro quadro pra gente entender mais um pouco a respeito do ciclo hidrológico. Eu falei que vocês vão ter que saber de ciclo hidrológico e bacia hidrográfica hoje. Vou fazer uma perguntinha, vocês vão respondendo aí, tá? Perguntinha pertinente. A água é um recurso natural renovável ou não renovável? A água é um recurso não renovável ou renovável finito ou infinito? Ou seja, a água é renovável ou não renovável, finito ou infinito? Nossas queridas tutoras mostram pra gente, pra aqui daqui a pouquinho, a resposta de vocês. Enquanto isso, a gente fala de... Vamos lá.
O ciclo é fechado, não tem onde começar, então a gente vai começar do armazenamento de água nos oceanos. Essa água evapora, condensa na atmosfera, tá ok? E tem um outro ponto importantíssimo aí, que é a chamada evapotranspiração. A evapotranspiração corresponde à evaporação da água somada com o quê? Com a transpiração principalmente das plantas, mas também de outros seres vivos, tá bem? Então vamos lá, a gente já falou da evaporação, da evapotranspiração, condensação, armazenamento na atmosfera, e tem um outro cara aqui chamado sublimação, que a gente não corre risco de ver eles por aqui. Sublimação é a passagem do estado sólido para o estado de vapor, sem que ele passe para o estado líquido. Isso é comum em altas montanhas, tá? Essa água, ela fica armazenada na atmosfera e ela acaba precipitando. A água precipita de 3 formas, ou na forma de água líquida, que a gente chama de chuva, ou na forma de neve, ou na forma de granizo. A gente vai chamar essa precipitação de meteórica. Meteórica, aquela que cai. Professor, por que meteórica? Porque alguns autores gostam de chamar orvalho geada, tá, de precipitação, mas eu particularmente discordo que orvalho, geada ou até mesmo nevoeiro seja precipitação, tá? É excesso de água na atmosfera, mas não é precipitação. Precipitou! Aí, escoamento ou vai ser superficial ou subterrâneo. Lembra que eu estava falando de diferentes aquíferos? Ó, aqui a gente tem aquífero mais raso, aqui aquífero mais profundo. Essa água do aquífero volta através de nascentes, tá certo? E o ciclo se mantém de todas as formas, tá certo? Então tá bem, entendemos nosso ciclo hidrológico? Rapidinho, então a gente tem atividade aqui para ver. Vamos lá? Atividade: como o uso e a ocupação do solo pode alterar o ciclo hidrológico? Cite uma causa e uma consequência da ocupação humana para o meio rural e outro meio urbano. Rapidinho a gente volta. Estamos retornando aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem uma perguntinha daquela que a gente tinha feito no decorrer da aula. Lembra se a água era renovável, não renovável, se era infinita ou infinita? Rio Grande do Sul diz que a água é um recurso renovável e finito. Viçosa, Mato Grosso, Minas Gerais, diz que trata-se de um recurso renovável e infinito, mas devido à agressão no meio ambiente, a água potável vem se tornando finita. Vamos responder isso aí? A questão é a seguinte: a água é um recurso renovável. Aonde que ela se renova? No próprio ciclo hidrológico, tá bem? A água se renova no próprio ciclo hidrológico. Só que a água a gente conseguiu medir, a gente não fez a medição da água, a gente viu, tem 97% de água no oceano, 3% de água, né, de água nos continentes, a gente não fez a gente não mediu.
A gente só mede coisas que são finitas, não medimos coisas infinitas. Então a água ela pode ser medida. Se a água pode ser medida, ela é finita, tá bem? Então, no frigir dos ovos nós temos que a água ela é finita e renovável, tá bem? Então, não digam que a água é infinita porque ela não é, porque a gente consegue metrificar. Eu acho que às vezes dá para compreender a ideia que você tem, mas ela vai se renovando, então ela tem uma ideia de infinita. Não, ela não tem ideia de infinita porque ela é contável, tá bem? A gente pode mensurar, beleza? Então tá, mudando de pergunta, a gente tem Montes Claros, tá bem? Minas Gerais novamente. Tá lá, no meio rural, desmatamento de floresta, pois a captação de água da chuva pela folha se evapora. Montes Claros, muito obrigado pela resposta. Adorei porque faltou falar de um treco importantíssimo, ó, pausa na vírgula que eu tava vendo ali, ó. Gente, a copa das árvores faz um trabalho fundamental dentro do ciclo hidrológico, que é de fazer o quê? Reter parte da água que cairia no chão. Esse processo a gente chama de interceptação. Importantíssimo, dependendo do lugar, tá? Em áreas muito florestadas, floresta muito densa, 70% de toda a água precipitada fica na copa das árvores, não chegam ao solo, tá? Ficando lá na copa das árvores, ou ela retorna via evaporação para a atmosfera, ou então ela vai gotejar no chão. Lembra que eu falei que o escoamento superficial ele só começa quando atinge o ponto de saturação do solo? Se a água está pingando, demora mais para atingir o ponto de saturação do solo, vai filtrar mais. Tá? Brigadão, pessoal de Montes Claros, pela ideia, que eu vou voltar e vou ler tudo que Montes Claros falou. No meio rural, desmatamento de florestas, pois a captação de água da chuva pelas folhas e árvores evaporam, contribuindo para o ciclo hidrológico da água. No meio urbano, pavimentação asfáltica e ocupação desordenada em nascentes e cursos d'água, atingindo percursos do rio e interferindo no ciclo hidrológico. Parabéns, pessoal de Monte Claro. E isso influencia sobremaneira, porque a gente vai fazer o quê? Vai impermeabilizar, a gente interrompe, tá? Grande parte da infiltração. Interrompeu a infiltração? Aumenta o escoamento superficial. Aumentou o escoamento superficial, é mais água indo numa mais velocidade para o rio. Enchente, tá bom? Então vamos lá. Continuando nossas atividades, a gente vai para o segundo tema da aula de hoje, bacia hidrográfica. Quadro. Olha só, a gente falou que a gente ia falar de lei, agora a gente fala dela aqui da 9433/97. Até o final da aula, cara, até o dia da prova, vocês vão saber que a 9433 de 97, ela institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Juro pra vocês, só não vai saber isso quem matar as aulas, tá? Terça-feira à noite, não é dia de matar a aula, vamos assistir a aula. Vamos lá, mais um? Temos aqui. Artigo 1º da nossa Lei 9433 de 1997 diz no seu inciso 5º: a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Meus queridos, acontece o seguinte, a partir de agora tudo para vocês ocorre em nível de bacia. Você pensa em nível de bacia, você age em nível de bacia, você planeja em nível de bacia, tudo na tua vida agora é bacia hidrográfica. Por quê? Porque a bacia hidrográfica é a unidade territorial da implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Muito recurso hídrico? Calma, semana que vem vai ser pior. A gente vai falar muito da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tá? Hoje a gente vai entender o quê? O que é a bacia hidrográfica? Vamos lá para o quadro de novo? Que temos aí baciazinhas. Ó, a bacia, ela é delimitada pelos divisores topográficos, ou seja, relevo, tá bem? As áreas mais altas do relevo delimitam as bacias. Nós temos o seguinte, toda a bacia, ela tem no seu, como principal, o rio principal, tá? Que normalmente dá o nome da bacia, Bacia do Rio São Francisco. O Rio São Francisco é o rio mais importante da bacia do Rio São Francisco, tá? O que mais que nós temos para falar disso aqui? Ela também é chamada de bacia de drenagem. Olha por que de drenagem. Tá chovendo. Se tá chovendo, a chuvinha cai aqui em qualquer lugar e ela vai fazer o quê? Ela vai correr para esse ponto de saída aqui, para esse ponto aqui embaixo que a gente vai dar o nome de, anota no caderno, exutório. Não tem caderno? Anota na mão. Mas anota em algum lugar que o ponto de saída da bacia hidrográfica se chama exutório. Por que é para anotar? Porque vai cair na prova. Ué. Se você não anotou, vai cair na prova e depois vai falar que eu não falei que caiu na prova. Vai cair exutório na prova, tá bem? Vocês estão vendo que existe uma quantidade enorme de menores cursos hídricos que se juntam ao curso hídrico maior. O que isso significa? Significa que estamos diante de um tributário
ou então, se você preferir, um afluente, tá? Olha só que bonitinho, essa foto aqui foi eu que tirei da antena, ó, a gente consegue ver uma bacia hidrográfica aqui certinha, tá ok? Aonde a gente vê toda a drenagem correndo para cá. Aqui no ponto de saída chama como? Exutório. Isso aí, parabéns, chama-se exutório, ponto de saída que você anotou que vai cair na prova, né? Então tá bem, gente. Por que é tão importante falar de bacia? Porque nós temos que ela é fundamental para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Professor, não sei que é um nem outro. Calma, semana que vem você vai saber. Ó, importante dizer o seguinte, bacia hidrográfica não é rio, tá? Bacia hidrográfica não é o rio. O rio é o rio, bacia hidrográfica é toda a área, tá bem? Então as vertentes, que são aqueles flancos, né, do vale, fazem parte da bacia hidrográfica. Então por que é importante a gente discutir nível de bacia hidrográfica? Gente, é o mais moderno, né, recorte territorial de planejamento ambiental que existe. Por quê? Ela não obedece aos limites políticos territoriais que as cidades, estados, países obedecem. E a gente tem que entender uma coisa, a influência, qualquer coisa que aconteça na bacia pode causar uma influência nela toda. Vamos lá, você tem uma bacia, na parte mais alta da bacia você tem uma pluma de poluente sendo descartada. Isso aí vai seguir o caminho do rio e vai chegar até o ponto mais baixo. Se tem uma cidade lá embaixo que faz captação daquela água para abastecimento da cidade, poxa, ela vai acabar captando água contaminada. Tá bem? Então a gente tem que levar em consideração isso aí. Já que a gente está falando disso, vamos lá no quadro de novo, vou. Ó, aqui a gente tem representação de como que uma quantidade de coisas que podem interagir com uma bacia hidrográfica. Nós temos aqui problema da erosão, né, sedimentos vindo para o rio. Nós temos aqui pesticidas, herbicidas, fertilizantes, fosfatos, resíduos sólidos, tudo isso caminhando para o rio. Isso tudo vai caminhar para a parte de baixo do rio, tá ok? Vamos lá para a parte de baixo, isso é muito importante. Vamos lá para o próximo slide. O próximo slide também é super legal, que nós temos aqui um recorte do rio, onde nós temos aqui curso superior, nós temos aqui médio curso, igual tudo rio, tá? Médio curso, e aqui curso, eu coloquei um acento no i, o que eu fiz aqui? Curso inferior. Tá bem? É isso que nós temos, todos. Então, quem está na parte superior, parte média ou parte inferior. O que nós temos para falar? Quem está na parte alta está a montante. Tá bom? Quem está na parte baixa está a jusante. Tá bem? Então vamos lá. O que eu tenho para falar aqui de legal? Gente, como é que eu faço para descobrir se o rio está na margem direita ou na margem esquerda? É a margem que eu quero? Não. Existe um jeito. De costa aqui, ó, você aqui no rio. Você no rio. De costa para montante, olhando para jusante. Mãozinha esquerda é lado esquerdo, mãozinha direita é lado direito. Tá bom? Então vamos lá, explico de novo. Para determinar se a margem do rio é direita ou esquerda, fica de costas para as nascentes, tá bem? Você olhando assim, o fluxo está correndo para baixo. Mão direita é margem direita, mão esquerda é margem esquerda. Vamos voltar lá para o quadro, ver mais representação de bacias. Olha o que temos aqui. Num perfil longitudinal aqui do rio, a gente tem aqui de novo o curso superior, o curso médio e o curso inferior. Ele está arrumando para o mar. Percebam que há uma diferença no tipo de calha. A calha em alto curso ela tem mais essa cara de V, mas abaixo curso ela tem essa cara de U, tá certo? Tem uma coisa importante, outra coisa para anotar na mão, no caderno ou onde você anotou o exutório. Esse cara aqui se chama Talveg. Talveg. Minha letra é horrorosa, tá? Não precisam fazer comentários. Uma letra horrorosa mesmo, eu sei que eu convivo com ela já faz 30 anos. Ó, Talveg é a parte mais baixa do vale, tá? Você tem o vale, certo? Você tem o vale, aí lá embaixo do vale tem o rio. Aí embaixo do rio, na pontinha mais profunda do rio, chama Talveg, divide o vale em dois, tá ok? Beleza? Quem que é o Talveg, quem que é o exutório, quem que é a margem direita, quem que é a margem esquerda, quem que é a montante, quem que é a jusante, quem mais a gente falou? Tributários, e acho que foi esses caras que a gente falou, né? Então tá, dando continuidade aqui, a gente vê mais uma imagem que mostra aonde o rio costuma ir quando suas águas extravasam. Nós temos aqui o que é chamado de leito ordinário, tá? Que é onde nós temos o curso normal do rio. Em episódios de enchente,
ele se estende para o que a gente chama de leito normal. E nós temos, em casos extremos, o leito maior de inundação. O rio tem isso. Se você não gosta disso, não tem o que fazer. O rio vai transbordar suas águas quando chover. Se você queria construir uma cidade ou um bairro, porque achou aquele lugar lindo, maravilhoso, entenda uma coisa, você não vai poder construir. Ou melhor, você até pode, só que você vai ter que conviver com a enchente. Tá? Então, quando nós pensamos urbanização, nós temos que pensar neste ponto aí também, tá ok? Gente, vamos lá voltar no quadro de novo? Nós temos aí, ó, o leito maior, o leito e o leito menor, tá ok? Então é isso aí que nós temos que levar em consideração quando nós pensamos em crescimento urbano, tá? Ó, tínhamos um momentinho de pergunta selecionado agora, tá no material de vocês, mas, quer mandar pergunta? Manda ao vivo, porque está divertido ficar aqui, não tá? Olha a cara do Odair, sempre sorridente, olha só o Johnny também, todo mundo feliz aqui. A gente vai dar prosseguimento às nossas aulas e vocês vão enviando as perguntas, nossas queridas tutoras vão enviando pra gente aqui dentro do estúdio, tá bom? Vamos lá, aqui a gente vai falar agora de algo que eu acho demais, tá bem? Que é o quê? Padrão de drenagem. Temos 4 padrões básicos de drenagem, vocês podem encontrar diferente, tá? Existem vários diferentes, mas a gente vai dividir em 4. Dendrítico, paralelo, treliça e radial. Vamos lá, primeiro? Ok, aqui ó, este aqui é o padrão mais comum, que é o dendrítico. Ele se assemelha a galhos de árvore, não parece galinhos de árvore? Ele tem mais ou menos essa cara aqui, ó, tá? De galhos de árvore. Ocorre quando a rocha do substrato é homogênea, como formado, por exemplo, só por granito. Vamos lá, paralelo. Paralelo, perceba que agora a gente tem essa orientação aqui, ó. Tá? Conseguem visualizar essa orientação? Então tá, se conseguem, ótimo. Ocorre em locais onde a declividade é acentuada, onde as estruturas do substrato orientam-se segundo a inclinação do terreno. Vamos passar para o próximo? Treliça. Treliça, ó, ela tem uma cara mais quadrada, né? A drenagem, então, exibe uma planta de arranjo retangular, mas os tributários são paralelos entre si. Típico de região com substrato rochoso, onde se altera a rocha mais ou menos resistente, em faixas paralelas com planos de fraquezas ortogonais. Ah, professor, que difícil. Não, calma lá. Não é tão difícil. Só quero que vocês compreendam que há padrões diferenciados de drenagem, tá bem? Por quê? Porque o mundo não é homogêneo. Vamos lá pro fim? Nós temos aí o radial, que é desenvolvido em casos onde a drenagem se distribui em todas as direções, com origem em um ponto central. Como, por exemplo, um domo vulcânico, olha que bonitinho, a gente tem o cone vulcânico aqui. Tá bem? Então tá, falamos a respeito dos principais padrões de drenagem e além dos padrões de drenagem, o que nos importa também é entender o que? Existe uma dinâmica do rio que é própria de cada tipo de rio, tá? A gente vai chamar isso então de quê? A gente vai chamar de tipos de canais, existem canais fluviais diferenciados. Vamos lá pro quadro rapidinho ver esse que a gente vai ver qual que não interessa mais, ó, tem retilíneo, anastomosado, entrelaçado e o meandrante. Vamos um por um. Retilíneo percorre um trajeto mais ou menos reto sem desviar sua trajetória, extremamente raros da natureza. Vamos lá ver o anastomosado, essa palavra é feia, tá? Anastomosado. Típico de área florestada nas quais as raízes oferecem resistência à erosão. Se é típico de área, florestada, estão ligados ao clima úmido. É caracterizado por quê? Sucessivas ramificações e posteriores reencontros. Ó, dá pra ver isso aqui, ó. Eles vão para cá, se encontram, né? Separando ilhas assimétricas de barras arenosas. Possuem canais largos e poucos profundos. Vamos ver o próximo, entrelaçado. Entrelaçado de longe parece, mas não é igual não, tá? Caracterizado por um rio permeado por ilhas e barras, que são decorrentes do assoreamento do material que foi transportado em suspensão pelas águas. Este aqui é típico de áreas desérticas ou de clima semiárido. Vamos ver o outro. Meandrante. Olha que bonitinho, meandrante é bonito, né? São canais sinuosos que constituem um padrão característico em que a carga de suspensão, ou seja, a carga de sedimentos, encontra-se em quantidade mais ou menos equivalente com o fluxo, que é contínuo e irregular. Possui, em geral, um único canal que transborda no período da chuva. Gente, o canal meandrante, ele é muito importante no nosso querido Brasil Baronil. A nossa rede hidrográfica tem uma quantidade gigantesca de rios meandrantes. Então vamos fazer o seguinte, vamos enfatizar no meandro, vamos voltar para o quadro mais uma vez. Canal meandrante, olha só que beleza. Gente, o canal meandrante, vou fazer um perfil aqui, ó. Talveg,
tá? Rio, ponto de maior energia do rio está no centro, tá ok? Beleza? Nós temos que o ponto de maior concentração de energia está no centro. Quando o rio vem e ele chega no meandro, a ideia da água é fazer o quê? Escapar pela tangente. Então ela começa a fazer um processo de escavação da borda côncava, tá ok? Porque a gente tem o ponto de maior velocidade da corrente. E ela faz o processo de escavação da borda côncava e deposição de material na borda convexa. Então ela faz assim, ó, tira daqui, põe aqui. Tira daqui, põe aqui. Ela vai colocar no outro meandro, né? Ela tira daqui, ela põe aqui. Beleza? Compreensível? Entenderam? Se não entenderam, vamos pro próximo. Aí, o que vai acontecer nisso aqui, ó? Ela vai fazendo o trabalho de escavação, tá? E de deposição. Escavando, escavando, escavando. Chega uma hora que fica muito mais fácil para a água seguir reto sem ter que passar por todo o meandro. Então, logicamente, que ela vai fazer o quê? Vai transformar isso aqui num pobre meandro abandonado. Tá bem? Então, nós temos essa dinâmica do meandro que é extremamente importante ser reconhecida, porque podemos incorrer de alguns problemas seríssimos baseados na própria dinâmica natural dos canais meandrantes, tá? Quer ver um exemplo real? Novamente ao quadro. Gente, alguém reconheceu onde que é isso? Nós estamos falando de Brasileia, no Acre. Nós estamos falando de Cobija, na Bolívia. Tá ok? Fronteira Brasil-Bolívia, tá ok? E nós temos aí o rio Acre passando, tá certo? Ele vai passando, nós temos aqui margem esquerda, margem direita, tá bem? Então, por acordo, a gente tem que margem esquerda é Brasil, margem direita é Bolívia. Só que tem um meandro bem legal aqui, né? Olha que meandro lindo, fazendo o processo de escavação. Gente, aí a gente tem um problema seríssimo que é o seguinte, a dinâmica natural do meandro tá fazendo com que seja o quê, né? Com que a tendência seja que essa área aqui se une. Toda essa parte aqui, tá? Por acordo, vire áreas bolivianas, tá certo? Logicamente que isso não vai acontecer porque nós temos acordos e conversas apropriados para que isso não ocorra. Mas eu vou pedir pro Johnny clicar mais uma vez. Vai lá, Johnny. Ó, o que nós temos aqui? A gente tem só 428 famílias isoladas se isso acontecer. Nós temos 2 escolas ali, nós temos ruas asfaltadas, bairros importantes da cidade de Brasileia estão colocadas ali. Então, gente, o resultado disso é que se porventura mesmo acontecer, né, do meandro acabar se juntando ali, a gente vai ter que entrar em algum acordo com a Bolívia para alterar as formas como a gente reconhece a dinâmica de nossas fronteiras. Só para atualizar vocês dos dados, há obras de engenharia que estão retardando esse processo, mas é um processo que tende a ocorrer naturalmente, tá? Então vá, recapitulando, a gente já falou de ciclo hidrológico, a gente já falou de bacia, falamos de padrão de drenagem, falamos de sistema, de tipos de canais, perdão. Agora a gente vai falar da última coisa da nossa teleaula, que é o que? Hierarquia fluvial. Vamos lá para o quadro? Hierarquia fluvial. O que disse o Strahler? Olha só o que o Strahler disse. Todos os canais sem tributário, você já sabe que é tributário, né, meu? Tributário não tem nada a ver com tributação. Você sabe que tributário agora tem tudo a ver com o quê? Afluente, né? Os canais sem tributários são de primeira ordem, mesmo que sejam nascente dos rios principais e afluentes. Os canais de segunda ordem são os que se originam da confluência de 2 canais de primeira ordem. Tá? Os canais de terceira ordem se originam da confluência de 2 canais de segunda ordem. Então, a gente já entende o seguinte, 2 canais de primeira ordem dão origem a um canal de segunda ordem, 2 canais de segunda ordem dão origem a um canal de terceira ordem. Então, agora você pega seu material que você tem aí em mãos que a gente vai, né, utilizar essa ideia da hierarquia fluvial de Strahler para, né, montarmos a hierarquia na nossa bacia hidrográfica que temos aqui. Vamos lá? Primeiro lugar, lembra lá? Então, era considerado todos os canais sem tributários são de primeira ordem. Quem não tem tributário? Esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara também não tem, esse cara também não tem, esse não tem, esse também aqui não tem, esse cara não tem, esse tá sem, esse não tem tributário, sem tributário, não tem tributário, não tem tributário, não tem tributário, não tem tributário.
Então todo mundo que for vermelho é de primeira ordem. Johnny, arruma outra cor pra mim aí, pra gente fazer isso. Vocês entenderam? Não tem tributário, então ele é de primeira ordem, tá certo? Na confluência de dois rios de primeira ordem, a gente tem um de segunda ordem. Olha, tá vendo? Tá ficando azul. Para aí, porque a gente encontrou outro. Dois de primeira ordem aqui à esquerda. Para, porque a gente encontrou outro lugar. Que dois de primeira ordem à direita. Descendo. Dois de primeira ordem. Ok. Dois de primeira ordem aqui à esquerda embaixo. Opa, encontrou outro, vamos parar. Aqui, mas esse aqui em último embaixo. Feito. Pessoal, quando um rio de segunda ordem encontra um rio de primeira ordem, sabe o que acontece? Nada. Então a gente pode continuar aqui. Ele continua sendo de segunda ordem. Então, peraí, esse carinha aqui, esse cara tá diferente, eu encontro dois, esse cara que eu tô falando aqui. Às vezes eu falo como se vocês estivessem vendo o que eu tô fazendo aqui, não tá, né? Então, vamos lá, a esquerda aqui embaixo, dois de primeira ordem, encontrou aqui, ó, encontrou de primeira, passa reto, tá bem? Então, vamos lá. Azulzinho, tem mais alguém para ficar azul? Então tá, azul é segunda ordem. Johnny, outra cor, por favor. Nós temos, então, ó, ficou compreensível já isso? Então tá. Agora nós temos o verde. Ó, dois de primeira ordem se encontraram, a gente tem origem 1 de terceira ordem. Terceira ordem encontrou de segunda ordem? Dá nada, tá? Vamos parar aqui. Dois de segunda ordem. Encontrou aqui, terceiro. Terceira com terceira. O que vai acontecer? Terceira ordem. Última ordem aí, Johnny. Arruma mais uma cor aí. A paleta de cores nossa é tão diversificada que você vai encontrar uma cor legal. Preto, tá? Da confluência, então, aqui nós temos um rio de quarta ordem. Ok? Chuchu, beleza? Ficou bonito? Ficou bonito? Nós temos agora uma bacia toda colorida aí. Gente, o que nós tínhamos para trabalhar na nossa aula de hoje era isso, tá? Então, nós temos um momento de pergunta agora. Acho que vocês podem enviar, né? Vamos pedir para nossas queridas amigas tutoras enviarem as perguntas que os alunos tenham. Enquanto isso, a gente vai resolvendo aqui nos nossos poucos minutos que temos de aula, tá bem? Não temos perguntas? Qual é? Não tem pergunta? Será que a gente falou tanta coisa aqui? Tem. Como assim? A pergunta? Ah, pediram para esperar que a pergunta já venha. Eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, poxa vida, tinham mais de 100 polos conectados e agora não vai ter pergunta? Alguma dúvida deve ter causado, né? Logicamente. Então tá, vamos recapitulando tudo que a gente fez mais uma vez. Espero, ó, isso aqui era para ter ficado claro que é cara de matéria de prova, tá? Ciclo hidrológico vai cair, se não cair, desaba, tá? Vai cair mesmo. O que mais? Bacia hidrográfica, você tem que entender. Ah, professor, você vai ficar perguntando característica de canal anastomossado? Não, não vou. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu acho que isso não é a pertinência maior de aula. Então por que você mostrou? Porque vocês têm que entender, tá ok? Você tem que entender que existe uma dinâmica natural, tá bem? Tudo que a gente faz em cima de um substrato natural, tá ok? Então a gente tem que entender que essas diferenças vão resultar em processos diferentes. Aí pediram para explicar tributário. Gente, tributário é afluente, tá? Você tem um rio, o rio que deságua nesse rio a gente chama de tributário. Tá? O ponto ali onde desemboca no outro a gente chama de foz, tá certo? Então tá, voltando aqui a gente estava falando, até já que não surgiu nenhuma outra pergunta, a gente estava falando a respeito, né, da importância, explicar a segunda ordem. O pessoal ficou com dúvida em Strahler. Dá para voltar no último slide lá, Johnny? Então tá, voltou aí. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher uma cor, pode ser a preta mesmo, valeu. Isso aqui, os dois aqui são de primeira ordem e de primeira ordem. Por que eles são de primeira ordem? Porque eles não têm tributários. Tá vendo que nenhum rio está desembocando neles. Vocês conseguem visualizar isso? Ó, esse aqui também. Ele não tem nenhum rio desembocando nele. Vocês percebem que aqui, ó, a gente tem a formação de um rio, onde ele é formado por dois afluentes, tá? Então aí a gente vai ter segunda ordem, tá? Então aqui a gente acaba tendo um de segunda ordem. Conseguiram entender? Se não entenderam, pergunta de novo, que eu explico nem que for 1000 vezes, mas eu quero que vocês entendam. Vou pegar esse ponto aqui à esquerda, ó. Esse aqui não tem tributário, primeira ordem. Esse também não tem tributário, primeira ordem. Tá? Da confluência deles, onde eles se tocam ali, a gente vai ter o seguinte. Onde eles se tocaram... Opa, achei que eu tivesse mudado a cor, não mudei. Agora mudei. Segunda ordem.
Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Aí, 2 de segunda ordem, dá um de terceira. A maior ordem do mundo, Rio Amazonas, 14ª ordem, tá bom? Que chega. Ficou claro essa questão? Por favor, eu estou completamente à disposição de vocês no ambiente colaborar para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos, tá? Se tiver qualquer tipo de dúvida em qualquer ponto da matéria ou qualquer outra coisa que interesse vocês, né, que seja pertinente à questão dos recursos hídricos, eu estou completamente disposto a auxiliar, tá? Temos mais alguma coisa para agora? Se não chegam mais perguntas, eu acho que a gente pode então, né, se despedir. Dar um breve tchau para vocês, porque na próxima terça-feira estaremos aqui de volta, né? Então, um forte abraço a todo mundo e até a próxima terça.